Hey guys, Teacher Nayara here. Hoje a gente vai ver a quinta semana do PET 1. O primeiro exercício, ele traz algumas situações para você em português e ele pede para você buscar aqui nesse quadrinho algumas formas saudáveis de resolver esses problemas dentro de um relacionamento. Desde a primeira semana o PET está falando sobre respeito. Tá querendo que vocês olhem para dentro de si, pensem nas formas com que vocês se comportam, se vocês são pessoas respeitosas, como que a gente faria para ser pessoas mais respeitosas. E aqui agora ele traz formas de respeito dentro de um relacionamento. Vocês têm a possibilidade, por exemplo, de vir aqui, discutindo a relação com o namorado ou namorada, quando há respeito. Então, são pessoas que estão discutindo dentro de uma relação de namorado e namorada. Uma forma de trabalhar a interpretação de vocês de conteúdo em inglês é observando as imagens. Então, vocês podem vir aqui em cima e tentar identificar onde parece que tem um casal, onde parece que esse casal está discutindo, e aí sim saber o que estaria acontecendo. Mas como o ponto do exercício não é necessariamente a interpretação de texto, sim olhar a questão do respeito, eu trouxe para vocês a tradução de cada um deles. Eu traduzi assim, desse aqui para cá, desse aqui para cá. Aí estão todos aqui, vocês vão ler e vão achar qual melhor se encaixa. No exercício 2, ele traz um quadrinho. E nesse quadrinho tem um cara chamado Robert e ele está falando sobre a realidade dele, sobre onde ele mora, as coisas que ele tem, o que ele gosta de fazer e etc. Depois, ele tem aqui a letra A. A história acima narra eventos e experiências no passado, escreve hábitos, rotinas e preferências, apresenta planos e projetos para o futuro. Quando a gente fala de passado, vocês já aprenderam que a terminação do verbo é em ed ou o verbo muda completamente. Quando ele está na negativa, acompanha o didn't. E quando é pergunta, vem o did primeiro. Então, o did é o verbo auxiliar que vem falando sobre o passado. Quando a gente está falando de futuro, a gente já aprendeu que o verbo auxiliar é o will. Então, quando tiver uma pergunta, vai vir o will primeiro. No passado vai ter will not. Então a gente vai subir aqui e olhar os verbos estão destacados em vermelho. E aqui a gente tem advérbios de frequência. Então ele está falando de uma coisa que acontece com frequência na vida dele. E ele está usando os verbos no presente. Aqui a gente já viu, por exemplo, que quando a gente usa o verbo no presente com he, she, it, ele acrescenta o S. Lembra? Então, a gente consegue ver que o verbo, que são os de vermelho, estão no presente e ele está usando o advérbio de frequência. Aqui eu deixei para vocês alguns exemplos de advérbio de frequência. Sabendo que ele está usando o advérbio de frequência. Sabendo que não tem didn't, não tem did, não tem will, não tem will not, não tem going to. Ele está falando do quê? Do passado, do presente ou do futuro. Depois, vocês vão circular 5 verbos sobre atividades do dia a dia e 3 verbos sobre gostos e preferências. Aí vocês vão ver aqui qual que é qual e colocar aqui. Qualquer coisa pode me procurar que eu te ajudo. Agora é a sua vez. Vocês vão fazer um quadrinho de acordo com as coisas do dia a dia de vocês. Não precisa ficar com vergonha de colocar aqui todo o seu dom artístico. Os bonequinhos de palitinho, uns bonequinhos muito mal desenhados. Não tem problema. O que eu quero aqui é que vocês pratiquem falar essas coisas que acontecem no dia a dia de vocês. Vocês podem pegar os verbos que vocês usaram aqui para fazer o quadrinho de vocês, ou vocês podem pegar outros verbos. Se você quiser minha ajuda, eu estou aqui à disposição. E assim vocês vão finalizar a quinta semana do PET 1.